Olá, seja bem-vindo ao canal Hashload. Meu nome é Adriano Santos. Nessa aula a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre middlers, o que eles são, como é que funcionam e para que servem, né? Quais são as vantagens do uso de middlers nas nossas aplicações com Horse. Eu convido você também a se inscrever no nosso canal, marque o sininho, dê o like pra gente, isso ajuda demais o nosso canal, popularizar ainda mais o nosso canal. E eu deixo também um recado para vocês aqui. Na descrição do vídeo sempre tem algum material adicional para que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento aí na construção das nossas APIs, né? E se você tiver alguma dúvida ou simplesmente quiser deixar um comentário para a gente, tem uma seção de comentários aqui na parte de baixo desse vídeo. Temos um enorme prazer em responder para você aí qualquer mensagem de dúvida ou comentário também, ok? Então fica aí a dica para você. Vamos para o vídeo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre middlers. Vamos lá? Bom, vamos lá. O que são middlers exatamente, né? A gente vai entender um pouquinho sobre middlers, como é que eles funcionam, quais são as vantagens, para que serve, quando a gente deve usar os middlers, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse universo, que para a gente que é desenvolvedor Delphi, né, muitas vezes isso é bastante novo, né? Então a gente vai entender um pouquinho, tá? Para isso, eu vou trazer aqui uma imagem, tá? Que eu trouxe aqui emprestada de um treinamento que eu, o Vinícius e o Matheus construímos aí sobre REST, né? E esse é um slide aí bem interessante do nosso treinamento que explica um pouquinho como que funciona um middle, né? Então eu quero que você preste bem atenção nesse slide aqui, nessa imagem, e depois a gente vai ver um pouquinho disso na prática, tá? Então vamos lá. No Horse, o Horse ele é um framework minimalista para a construção de APIs, tá? A construção de APIs ou servidores de aplicação ou microserviços, como você também pode chamar aí, né? Os microserviços, os servidores de aplicação, né, e as APIs em si, né, elas têm mais ou menos ali a mesma funcionalidade, enfim, o propósito, né? Enfim. Mas quando a gente está trabalhando aí quando a gente está construindo as nossas APIs, né? A gente tem aí um nominho, né? Uma nomenclatura aí de um recurso que a gente usa bastante em outras tecnologias e a gente está trazendo isso para dentro do Delphi também, no Horse, né? Que são os middlers, tá? Então nessa imagem, o que você está vendo aqui basicamente é o seguinte, né? A gente tem aí da esquerda para a direita o request, nós temos duas camadas que você está olhando aí com os nomes middlers, application no meio e à direita a gente tem ali response. O que seriam essas camadas, né? Então vamos lá. Quando a gente constrói a nossa API, nós muitas vezes precisamos de alguns recursos adicionais para fazer o uso de uma característica, criar alguma característica, implementar alguma coisa específica na nossa API, tá? Como, por exemplo, tratar um JSON, uma camada de exceções, né, para poder tratar exceções, eu posso ter paginação, posso ter uma série de coisas aí adicionadas na nossa API, tá? E aí a gente tem as camadas que a gente vai adicionando dentro dessa nossa API para que ela faça esses tratamentos, ok? Então o middle ele funciona, né, como camadas que a gente vai adicionando dentro da nossa aplicação principal, ok? Outras tecnologias usam isso, como por exemplo o Node e também o DMVC, né? DMVC, por exemplo, tem alguns middlers já prontos, já default dentro do framework e alguns você vai adicionando, tá? O Horse ele é minimalista, então o que acontece? Quando você inicializa a construção de uma aplicação, de uma API em Horse, ela vem sem nada, né? Só com as funcionalidades básicas para que uma API funcione. Então, por exemplo, eu não tenho tratamento de JSON, né? Eu não tenho o tratamento de JSON para poder receber e enviar de volta um JSON da aplicação servidora para a aplicação cliente. Então eu preciso utilizar um middle para isso, né? Por que isso, Adriano? Porque nem sempre a gente vai utilizar todos os mecanismos, né, disponíveis aí nas aplicações. Então o que acontece? O Horse é minimalista justamente para a gente ter essa praticidade, né? A gente vai adicionar só aquilo que realmente a gente precisa dentro da nossa API, ok? Quando a gente adiciona um middle, né, essas camadas são criadas dentro desse serviço, tá? E aí elas são chamadas no início, no request, e são chamadas também no response, antes de a gente enviar uma resposta para a aplicação
cliente. Então aqui a gente está vendo o seguinte, ó, request, nós temos uma camada middleware azul ali mais clarinha, uma camada middleware mais ao centro e nós temos a aplicação. Então o que acontece? Quando eu faço request a algum determinado recurso, ele vai chegar o request nesse servidor, vai executar o primeiro middleware, o segundo middleware, vai executar o método, né, que a gente programou ali na aplicação para fazer um determinado rodar alguma determinada função. Depois ele faz o caminho inverso, executando os middlers, né, de dentro para fora, até chegar no response. Então, digamos que eu tivesse aí, por exemplo, 2 middlers instalados num determinado servidor, um de paginação e um de JSON, por exemplo. Então, e uma rota chamada, sei lá, barra usuários, né? Então, quando eu digito ali na URL, né, barra usuários, meu IP, IP porta barra usuários, ele vai executar o primeiro middler, o segundo middler vai executar o que está configurado ali, que está programado para essa rota de usuários, depois ele vai executar o processo inverso e aí vai fazer a resposta, vai dar a resposta para a aplicação cliente que chamou aquele request. Tá? Então isso vai variar aí de acordo com a quantidade de middlers que você instala no seu serviço, na sua API, ok? Então é para isso que serve os middlers dentro das aplicações Horse, ok? Eu tenho middler para paginação, middler para tratamento de Horse, middler para receber um arquivo, por exemplo, tratar um arquivo e guardar em algum lugar. Eu tenho middler para tudo quanto é função aí hoje no mercado. Então isso ajuda demais o nosso trabalho no dia a dia, ok? Eu vou mostrar para vocês a página do Horse, como que alguns middlers que já estão pré-instalados, e no futuro a gente vai trazer outras aulas mostrando as funcionalidades, né, a instalação de middlers dentro do nosso Horse, beleza? Vamos lá para o nosso canal? Perfeito, estamos aqui no GitHub da Hashload, vou entrar aqui no Horse, e um pouco mais para baixo a gente vai ver aqui os middlers que são desenvolvidos pela própria Hashload, e alguns que são desenvolvidos por terceiros, tá? Então deixa eu só ali abrir aqui Aí, perfeito. Então, descendo um pouco mais aqui, ó, você vai ver os middlers oficiais, esses são desenvolvidos pela nossa equipe, pela equipe aí do Hashload, ok? E os middlers de terceiros, que são desenvolvidos por pessoas aí, né, da comunidade e que eles colocam aí disponíveis nos seus determinados GitHubs, tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente tem, né? Só para você entender um pouquinho, nós temos aí a coluna Delphi e a coluna Lazarus. Isso indica, né, a compatibilidade desses middlers com essas duas plataformas aqui de desenvolvimento, o Delphi e o Lazarus. Então, a gente percebe que todos os middlers desenvolvidos aqui pela nossa equipe, eles são compatíveis com as duas linguagens aqui, as duas IDEs de programação, tá? O Delphi e o Lazarus. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Johnson, tá? Esse JSON aqui, né, esse primeiro middler aqui é chamado de Johnson, que é o middler para tratamento de JSON, para a gente receber e enviar JSON através da nossa aplicação em Horse, tá? Temos aqui, por exemplo, o Basic Auth, nós temos o Stream, né, temos o JWT, o Course, né, temos vários desses middlers aqui que podem ser instalados dentro da nossa API, tá? Então, o que acontece é que eu não preciso necessariamente usar todos eles, né? Por exemplo, eu posso querer usar JSON e não tenho necessidade de colocar uma autenticação básica na minha API. Então, logo, eu não vou usar aqui o Basic Auth. E assim sucessivamente. Então, eu posso ou não adicionar alguns desses middlers na nossa aplicação, tá? Aqui na parte de baixo, nós temos vários middlers já construídos pela comunidade, como, por exemplo, eTag e Paginate, que desenvolvido lá pela equipe do Túlio, tem um Cache Control aqui também, temos aqui o Health Checks, feito aqui pelo Carlos, né, que também é um dos membros aí da nossa equipe. Então tem uma série de middlers já prontos que a gente pode simplesmente adicionar, tá? Sempre atenção aqui, se você usa Lazarus, né, se você programa aí usando Lazarus, dá uma olhadinha sempre nessa coluna aqui para você saber quais são os middlers que são compatíveis com o Lazarus, tá? Então, só para você poder entender um pouquinho como é que usa, né, como é que a gente pode usar um middler dentro da nossa aplicação, eu vou dar uma pequena introdução aqui e nas próximas aulas eu vou mostrar um a um alguns dos principais middlers que a gente pode utilizar, ok? Vamos lá para o Delphi?
Bom, vamos lá. Eu vou criar uma aplicação simples aqui, só para a gente poder exemplificar, tá? Vou criar aqui um new project. Vou criar um standalone, tá? Perdão, um console application, né? Vou criar aqui um console application. E a gente vai criar um primeiro servidor aqui bem simples, tá? Vou salvar ele aqui. Vou salvar ele em d:2.temp. Criar aqui Miders. Ok. Projeto 4 mesmo. Beleza, ele vai salvar para a gente que eu vou entrar nesse diretório e vou fazer a instalação, né, do Horse nele, tá? Então vou abrir aqui o meu Git Bash. Você pode utilizar qualquer terminal aí no Windows ou no Linux, enfim. E você pode usar também o VS Code, que tem lá um terminal embutido lá dentro para você poder fazer esses comandos, tá? Vou entrar aqui em Midware, né? Aqui, ó, eu tenho um projeto que eu acabei de criar, né? Então como é que a gente faz a inicialização? Vou colocar aqui boss init para inicializar aqui a gestão de dependências, né? Com o boss. Vou fazer aqui a instalação do Horse, tá? Boss e Horse. E logo em seguida eu vou instalar aqui desses Midors, né? Para a gente poder entender aí como utilizar Midors dentro da nossa aplicação, tá? Bom, perfeito. Ele fez aqui para mim a criação. Eu vou clicar aqui no Delphi, ele vai dar o reload aí no projeto, né? Eu posso simplesmente começar aqui colocar as particularidades do Horse, né? E o unit dele. Vou colocar aqui um get qualquer, tá? Vou colocar aqui só um ping, tá? Simples, ping. Beleza. res.send. Vou colocar aqui pong, né? Algo extremamente simples aí, tá? E vou colocar aqui para ele inicializar, né? Listen na porta 9000. Vou colocar aqui um método anônimo, onde eu vou escrever na tela ali pra gente alguma coisa, né? Então vou só colocar um parâmetro aqui, horse, do tipo thorse. Vou colocar aqui write ln rodando, tá? Isso aqui é o mais comum de tudo aí, né? Ó, se eu dar um build aqui, aqui ó, tem eu preciso colocar aqui, perdão, e aqui também preciso dar um res do tipo thorse response, né? Aqui. Pronto, perfeito. Então, se eu executar isso daqui agora, a gente tem um servidor rodando, né? E eu posso simplesmente fazer requests a esse cara aqui no Postman, por exemplo, ou em qualquer outro client aí que a gente possa executar os requests, tá? Só corrigir ali a palavrinha rodando, né? Então tá aí, ó. Eu tenho o meu primeiro servidor, né? Primeira API ali em Horse, tá? Quando eu desejo, né, fazer o uso aí de algum Midor, né, instalar algum Midor neste serviço, tá? Eu não vou explicar nenhum Midor nesse momento, só vou explicar como fazer o uso, depois a gente vai ver isso também repetidas vezes em outros vídeos, tá? Mas para fazer o uso aí de um determinado Midor, o que a gente precisa fazer, né? Primeira coisa, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui na tela, tá? Os Midors que são oficiais da Hashload, eu posso simplesmente fazer a instalação deles através do nome do Midor, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o mais simples deles, aqui o Johnson, perdão. No Johnson, eu basicamente preciso só do nome do Midor, tá? Esse nominho que vem aqui no barra, né, depois do hashload barra, o nome do Midor. Eu preciso basicamente disso daqui. Eu vou lá no meu terminal, tá? Vou dar um clear aqui. Basicamente eu faço um boss e
e o nome desse cara, tá? Nesse caso aqui, o Johnson. Então eu vou dar um Enter, ele vai instalar para a gente esse middle, tá? Ele já reconhece esse middle porque é oficial, ele já consegue saber ali qual que é o link, né? Qual que é a URL completa desse middle, e ele vai fazer a instalação desse cara dentro do nosso projeto, tá? Enquanto ele está instalando aqui, né? Quando é um middle de terceiro, aí basicamente o que você vai precisar é da URL completa, tá? Tirando ali o http dois pontos barra barra. Então, por exemplo, vou pegar aqui o middle de paginação do Túlio aqui, né? Então, se eu quiser instalar esse cara aqui dentro da do nosso servidor, eu vou precisar copiar aqui essa URL completa, vou tirar fora aqui só o https dois pontos barra barra, pego aqui da palavrinha GitHub para frente, copio esse código, né, essa URL e faço a instalação dele na nossa API, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui já deve ter ele já deve estar terminando de instalar aqui o Johnson dentro do nosso servidor. Na sequência eu vou fazer a instalação do Paginate, tá? Perfeito, ele terminou aqui, ó, deu sucesso, né? Se eu voltar no Delphi, ele vai informar para mim aqui que eu tenho alguma coisa nova nesse projeto, vou dar um reload, pronto, ele fez a instalação do Johnson para a gente. Nesse caso aqui, o que eu vou precisar fazer, né? Só simplesmente colocar aqui a horse.johnson, que é a unit desse middle, tá? E aqui eu vou explicar já a parte do use, ok? Então basicamente eu já estou com a unit do Johnson instalada aqui, né, declarada dentro do meu projeto. Vou declarar também aqui, colocar aqui também o outro middle, né? Vou dar um boss i, vou colar aqui, ó, botão direito, vou colar. Acabei colando errado aqui, né? Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Perdão. Pegar de novo aqui. Aí, Ctrl C. Vamos lá. Boss I, botão direito, vou colar esse cara aqui, tá? Então, ó, eu quero instalar o Horse Paginate aqui, né? O middle de paginação lá do Túlio, da Academia do Código. Então, colo a URL completa, dou um Enter, ele vai fazer a instalação agora desse middle, tá? Então, se eu voltar novamente no Delphi aqui, ele vai pedir de novo para fazer o nosso reload. Eu vou dar um reload aqui, tá? Eu não tinha salvo, né, ainda o projeto, então ele acabou dando reload e não deixou aqui a uses que eu já tinha colocado, tá? Então, sempre dá uma salvada aí para você não correr esse risco, tá? Então, Johnson, novamente aqui, tá? E aí eu tenho que olhar lá no middle do Túlio como é que funciona, qual que é a unit do Paginate. Então, a gente vai lá no Paginate, vou olhar aqui, ó, ele tem aqui o help, né, do middle dele. Então eu vou olhar aqui como é que é o uso desse cara. Então eu preciso aqui de um horse.paginate. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, venho aqui e declaro essa unit, tá? Então agora eu tenho dois middles, né, declarados, né, as uses declaradas aqui dentro do meu projeto. Como é que eu faço uso desse cara? Aí eu recomendo sempre você ler a documentação, porque ela está sempre muito rica, tá? Sempre muito detalhada aí, então fica fácil de você entender. Então, antes de usar, antes de fazer qualquer coisa, leia toda a documentação, veja como é que funciona, para poder ficar mais fácil de você entender na prática aí o uso, tá? Então, aqui o Johnson, por exemplo, ele já diz para a gente aqui como fazer a instalação, né? Já diz também aqui quais são as compatibilidades dele, tá? E aqui tem um pequeno exemplo, tá vendo? Tem vários exemplos aqui, um para Delphi, um para Lazarus, e aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, como é que eu uso, né? Eu declaro aqui a unit desse middle, aí a gente vai usar aqui o ponto use do horse, tá vendo? Ó, thorse.use, e eu vou indicar o nome desse middle aqui dentro da aplicação. Pronto, tá prontinho aqui, tá perfeito, tá? Então nesse caso aqui, eu vou lá no nosso Delphi, vou adicionar uma linha a mais aqui, ó, thorse.use. Então ele está me dizendo que eu tenho que fazer isso aqui para usar esse middle dentro da minha API, tá? A mesma coisa vai acontecer se eu for lá no Paginate.
tá? Se eu for no Paginate, ele também tem um help aqui, como é que funciona, etc. Ele vai mostrar que eu tenho que declarar aqui o meu horse.paginate, tá? E aqui ele fala como que eu uso esse cara dentro do nosso projeto. Então basta dar um ponto use paginate, tá? Então vou colocar ele aqui, ó, ponto use, vou colocar paginate aqui. E pronto, a partir de agora eu tenho aí dois miders instalados e em uso dentro da minha API Horse, tá? Então, dessa forma aqui, aquela imagem, né, que eu compartilhei para vocês aqui, ó, né, eu estou adicionando duas camadas novas na minha API Horse e elas serão executadas nessa sequência aqui. Então, ó, request, vou executar o primeiro midder, segundo midder, depois as particularidades, né, da aplicação daquele endpoint que você programou, depois ele vai reexecutar aqui o outro midder até chegar na resposta aqui e executar um response, enviando alguma coisa de volta para a aplicação cliente. Tá? Então é assim que funcionam os midders e é assim que a gente faz uso deles dentro de uma aplicação, de uma API, né, no Horse, no Delphi ou no Lazarus, tá? Lembrando o seguinte, né? Cada midder tem a sua particularidade, tem a forma de uso dela, então você vai ler aqui os exemplos, né, que geralmente os desenvolvedores deixam para você aí, você vai ver como é que ele funciona e aí você vai fazer uso normalmente dentro da sua aplicação. Perfeito? Então, a principal vantagem aí é que a gente vai implementando, né, novas funcionalidades na nossa API de acordo com a nossa necessidade, ok? Então, espero que você tenha gostado. Nas próximas aulas, eu vou mostrar um pouquinho aqui dos principais middlers, tá? Tanto os de terceiro quanto os oficiais. Vou mostrar aí de forma individual, em aulas individuais, os principais middlers e como que eles funcionam, para você ficar bem ciente de como que isso é vantajoso para você no dia a dia. Beleza? Então, te espero na próxima aula. Muito obrigado e até lá.